Ora, muito bom dia a todos então, sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar da Invictus Academy. Hoje temos como nossa convidada a nossa mentora, a Carla Fernandes, que nos vai trazer um tema com muita matemática, mas um tema que eu julgo que é uma das chaves do sucesso da nossa atividade. Tudo o que nós fazemos tem que ser medido e tudo que não é medido não existe. E, portanto, dando um mote, eu vou passar então aqui a palavra à nossa convidada especial, assim já, porque é um tema tão rico, que ela precisa do tempo todo para nos fazer entender aquilo que ela tem para nos dar. Portanto, Carla, muito bom dia, obrigada por estar aqui e por me ter aceito aqui este desafio de trazer um tema tão importante para a nossa atividade. Bom dia a todos. Eu é que agradeço o convite da vida. Eu vou tentar simplificar um bocadinho, para quem não me conhece. Eu sou formada em matemática e, portanto, tenho uma paixão por matemática mesmo. E, portanto, aqui o que eu pretendia um bocadinho era juntar aqui as duas áreas, que às vezes parecem um bocadinho distintas, mas que na realidade não são nada distintas, ok? Até porque eu gosto muito desta definição: vender é um jogo de números que exige que se fale com muitas pessoas para se conseguir negociar com algumas, ok? E isto é um princípio matemático e, portanto, o que eu vou falar é alguns conceitos matemáticos que, estando eu na área matemática, agora estando também na área, há mais de 10 anos, na área da mediação imobiliária, consegue-se fazer aqui um paralelismo, ok? Não vou seguir muito aquele conceito normal que todos os cursos dão, queria dar aqui um bocadinho de algumas coisas um bocadinho diferentes, ok? Claro que algumas têm necessariamente que passar por aquilo que já toda a gente ouviu, mas a minha ideia era trazer aqui alguns conceitos um bocadinho diferentes, matemáticos, e que de alguma forma nos possam abarcar um bocadinho mais a parte matemática. Eu particularmente gosto de matemática, como disse, porque eu acho que a matemática permite-nos organizar conceitos, permite-nos organizar a mente. Uma das coisas que a minha matemática e o curso me trouxe foi que comecei a pensar mais estrategicamente, consegui pensar mais analiticamente, porque eu acho que quando às vezes os miúdos, os décimos, décimo primeiros, décimo segundos, dizem, a matemática não serve para nada, e às vezes os professores, e mesmo nós, enquanto pais, temos alguma dificuldade de lhes explicar o para que é que serve a matemática. A verdade é que há conceitos que eles vão dar nos cursos superiores para quem seguir, mas também a matemática tem como fundamento abarcar, fazer com que a gente desenvolva o nosso raciocínio, fazer com que a gente tenha, eu costumo dizer, uma maior percepção da realidade. Aliás, Pitágoras, o famoso Pitágoras, que é considerado o pai da escola pitagórica, e que toda a gente deu no oitavo ano, aquele teorema de Pitágoras, que tinha a ver com a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado, já dizia que o universo é formado por matemática. Ele defendia que tudo na natureza, tudo no universo é matemática, o que mais tarde o próprio Galileu tem uma frase muito interessante também, que é: a matemática é a linguagem que Deus escreveu o universo. Ora, sendo nós uma área pertencente aqui ao universo, necessariamente também temos aqui a parte da matemática, que é muito importante. E então, acho que todos nós que estamos aqui, o que é que nós queremos? Mais negócios, não é? Isso não há dúvidas nenhumas, e quanto mais rápido, melhor. É óbvio que há pessoas já com muita experiência e, portanto, que já nem precisam, mas mesmo assim há sempre aqui um processo de otimização, há sempre alguma coisa a melhorar. E a questão, a grande questão, tenhamos nós muita ou pouca experiência, será sempre ok, e como é que nós vamos ter mais negócios? E a resposta, uma delas, passará sempre então pela parte da matemática e pela prospecção, que estão intimamente ligadas, ok? E quando nós falamos de prospecção, eu fui aqui buscar a definição do Máximo Forte,
que acho que é uma definição muito interessante, que é a prospecção é um processo permanente, cujo objetivo é encontrar novos interessados em comprar e vender. Há uma frase que eu gosto muito que é ser angariador imobiliário, potenciário imobiliário, é procurar emprego todos os dias. Porque nós todos os dias temos que fazer prospecção, não é? E, portanto, todos os dias temos que, no fundo, ir à procura destes novos interessados. E há dois tipos de prospecção. Alguém perguntou alguma coisa? Não, hoje só depois. Ok, não é para mim. Pronto. Não, não, só depois, só depois. Temos a prospecção ativa, ok? Em que a prospecção ativa parte do princípio que eu ativamente procuro os meus contactos e, portanto, não me deixo ficar quietinha e eu vou à procura e vou tentar encontrar pessoas. E nesta procura, estes são aqueles que são mais usuais, que é o contacto de porta a porta, os contactos pessoais e fazer telefonemas no sentido de encontrar aqui pessoas, quer seja ou na nossa base de listas ou nos nossos contactos pessoais, que de alguma forma tenham até, se calhar há um mês até nem queriam vender e agora já querem, portanto é importante esta questão de estar sempre ativos. A procura em feiras, em procura em eventos, quem me conhece sabe que eu gosto particularmente de feiras, e ao mesmo tempo esta interação que às vezes surge nas redes sociais, não é? Quando nós publicamos um imóvel, às vezes as pessoas vão falando, isto também acaba por ser um contacto ativo, que muitas vezes daí vai surgir o negócio. Por outro lado, temos uma prospecção mais passiva, que não deixa de ter também o seu papel importante, principalmente na parte, neste caso, da publicidade na venda, publicidades nas caixas de correios, os envios de e-mails e de cartas, anúncios, sejam eles rádios, jornais, aqui, jornais finalmente são os mais comuns que se vê na mediação imobiliária, anúncios na internet, placas de venda, portanto, estes são os passivos. Ou seja, eu ponho lá o meu contactozinho, há de aparecer sempre alguém que de alguma forma irá contactar. Ou não, não é? Portanto, isto é uma questão de esperar que o contacto seja. Acho que ninguém tem dúvidas que a prospecção ativa é uma prospecção que normalmente acaba por dar mais resultados. Também acabamos por dar a cara, as pessoas que até acabam por aquele contacto criar uma forma de empatia connosco. E por outro lado, este tipo de prospecção passiva, por exemplo, às vezes não é muito fácil porque a pessoa até nem. E hoje em dia são inundados por tantas coisas que às vezes nem reparam, e portanto aqui esta parte da prospecção ativa acaba por ser mais ativa mesmo e com mais resultados. Mas a grande questão é, ok, então e como é que nós utilizamos aqui os processos matemáticos? Que era essa a minha questão. Em primeiro lugar, uma coisa importante é nós planearmos a prospecção, não é? O Bruno já tinha falado aqui, para quem tinha ouvido, da parte de planear a semana. Uma das coisas que nós devemos planear é, ok, eu vou fazer prospecção em tal dia, em tal coisa, como é que vou fazer essa prospecção? E, portanto, o primeiro passo passa sempre por planear, não é? E quanto mais cedo se planear, quanto mais capacidade de visão eu tiver na minha semana, e dizer, naquele dia, a tantas horas, eu vou planear, mais fácil depois também será fazermos aquilo que planeamos. Depois, a seguir, vamos fazer, não é? Vamos lá procurar os contactos, vamos lá para a nossa feira, vamos lá fazer os nossos contactos. Aqui o Fernando Silva, que está cá, que foi o primeiro a dar-me insights sobre mediação imobiliária, tinha um processo que era em 40 pessoas que a gente aborde na feira. Cinco normalmente darão-nos o contacto e daí surgirá uma venda. Certo, Sr. Fernando Silva? Se quiser aqui dizer alguma coisa sobre isso, que também é matemática. Tá, pronto. E portanto, aqui é a parte. Eu não quero interromper, estás aí muito bem. Sim, Beijinhos. mas se quiser interromper, porque acho que a aprendizagem é sempre melhor quando interagimos. Portanto, se quiser interromper e dar aqui, porque é uma coisa que você já tinha há muitos anos, acho que faz sentido. Falta, no fundo, uma coisa é a abordagem, né? E verificar a qualidade dessa abordagem. A outra é, dessa abordagem, há pessoas onde nós só deixamos qualquer coisa, neste caso poderá ser um flyer, um cartão ou um simples olá até para a semana,
E depois então aparece os tais 5 contactos, que é o grande objetivo diário. Esses sim, de alguma forma, nós iremos trabalhar já no online, né? Ou de uma forma mais digital, através do WhatsApp, através de mais um telefonema, através de um envio do e-mail. No fundo, há aqui este processo dos tais 40, 45 para 15 e depois para 5. Mas estás muito bem, siga. Entretanto, portanto, aqui é a questão do fazer, não é? Para quê? Para coletarmos as tais leads, para reunirmos as tais leads que depois nos vão dar os contactos, depois nos vão dar a reunião. E, portanto, o objetivo passará sempre, obrigatoriamente, por coletar leads que depois se possam transformar em contactos, como o Fernando disse muito bem. E depois compete-nos a nós, e é óbvio que isto, a experiência, quanto mais experiência nós temos, mais capacidade nós vamos tendo de fazer esta avaliação da qualidade, mas compete-nos a nós avaliar a qualidade e dizer, ok, este funciona, este não funciona, pronto. Porque a grande questão aqui é que depois eu tenho que medir. Como o David estava a dizer, e esta parte, às vezes, eu acho que cria aqui uma barreira, porque, para já, temos que estar sempre a fazer isto, não é? E esta parte do medir, às vezes nem é complicada, mas muitas vezes o nosso cérebro acaba por ser um bocado preguiçoso e então o que é que faz? Epá, isto fica para amanhã e depois já passou um mês, depois já passou... E às vezes nem é um processo difícil, é isto que eu queria desmistificar um bocadinho. Não é um processo difícil, é um processo que exige um bocadinho de disciplina, mas quando eu faço em exigir um bocadinho de disciplina, estou a falar que às vezes é 5 minutos por dia, ou nem isso, portanto nem é daquelas atividades que exige uma disciplina de ferro. Não, é se calhar à noite sento-me em frente à televisão, olha, vou apontar aqui quantos contactos é que tive, de onde é que eles vieram, ok? E que tipo de qualidade. Isto porque eu, no meu caso, eu vou dar aqui um exemplo muito pessoal e acho que cada um tem que ter o seu processo, ok? Eu faço isso na parte das angariações, porque eu gosto mais de trabalhar angariações, e eu depois divido os clientes basicamente aqui nestes itens, ok? Portanto, tenho recomendações de conhecidos e conhecidos são, por exemplo, algumas pessoas que eu tive contacto até noutra atividade, por exemplo, antes da informação, fui instrutora de código, instrutora de condução, e tenho algumas pessoas que me conhecem há 20 e tal anos, 15, e que muitas vezes mandam-me mensagem no, por Facebook, ok? Olha, Carla, preciso de vender a minha casa, preciso de comprar. Desculpa, e aqui até é mais no... Também é uma recomendação, pronto. Ou tenho um amigo que precisa de vender, pronto. Eu divido recomendações de conhecidos. Recomendações de parceiros, nomeadamente com arquitetos, que nós trabalhamos, com vários, nós trabalhamos com imensos parceiros, portanto, faço aqui para recomendações de parceiros. Contactos telefónicos, às vezes contactos que eu tenho de lista, das minhas listas, não é? E, portanto, que toda a gente tem com certeza a base de dados e vou reativar, vou ligando, vou vendo como é que as pessoas estão. Clientes repetentes, e isto para mim os clientes repetentes é, se já comprou comigo, se já vendeu comigo, eu faço automaticamente, passa a ser um cliente repetente e, portanto, ponho aqui nesta categoriazinha tudo que é cliente repetente. Mesmo que até seja um atendimento, mas depois mais tarde pode dar uma compra. Contactos da net, open houses, placas de venda e anúncios. E isto, eu faço uma coisa muito simples, tenho uma tabelazinha, por exemplo, nas angariações, qualquer angariação, eu ainda sou um bocadinho da parte de escrita, não é? Porque eu acredito que nós, quando escrevemos, o nosso cérebro também processa melhor a informação. Então, eu tenho uma tabela que fiz em Excel, em que eu ponho, por exemplo, vou só dar aqui da parte da angariação, eu ponho a angariação número tal, ponho o contacto da pessoa, para eu saber quem é, e depois ponho, dependendo destas itens, de onde é que aquela pessoa surgiu, ok? Recomendação de conhecidos, recomendações de parceiros e vou pondo lá, ok? E isto permite-me, por exemplo, ao final de 5 meses, 6 meses, saber de onde é que vem o maior número dos meus clientes, por exemplo, das angariações.
Faz sentido o que eu estou a dizer? Alguém tem dúvidas? Alguém quer aqui trocar alguma informação? Se quiser, estejam à vontade. Posso seguir? Pronto. E, portanto, não é um processo muito difícil. O que eu faço nesta parte, depois, claro que a gente pode adaptar o processo para vendedores, para compradores, mas nesta parte das vendas, o que eu faço é uma coisa muito simples. Tenho a tal tabela, ponho de onde é que ele vem, e permite-me, ao final de um tempo, ok, eu tenho aqui de onde é que vem a maior parte dos meus clientes. Posso dizer, porque já ando nisto há muito tempo, que eu já sei que a maior parte dos meus clientes vêm de clientes, estou a dizer de angariações, ok? Angariações. A maior parte dos meus clientes são clientes repetentes, já compraram, já venderam, já arrendaram, recomendações de conhecidos, são a maior parte dos meus clientes. Mas isto não funciona para toda a gente igual, ok? E isto nós temos que perceber é o que é que funciona para nós. Para mim é isto, eu já sei, tenho os meus numerozinhos, mas porque os medi. Sei agora, mas no início, quando comecei, não sabia, não é? E que acontece a toda a gente. E para nós sabermos, temos que fazer este processo, temos que ir ver, ok, onde é que funciona, onde é que não funciona. Porque, no fundo, o que me interessa saber é o que funciona para mim, ok? Porque o que é que funciona? Às vezes, e eu leio muitos livros de vendas e muitos livros de tudo, basicamente. Mas uma coisa que eu tenho aprendido e cada vez mais a idade me tem trazido é que, sim senhor, aquilo são receitas e não são de todo de deitar fora, mas nós depois temos que perceber o que é que para mim faz sentido. O que é que para mim funciona? Porque se eu estou a trabalhar numa coisa que para mim não faz sentido, para mim não funciona, eu crio resistências, eu fico ali. E, portanto, eu tenho que perceber o que é que funciona para mim. Para depois fazer o tal funil. Ok, no início é óbvio que nós temos que utilizar os funis de vendas que são dados, não é? Nas formações, porque nós não temos dados que nos permitam medir. Ok? Mas a partir do momento em que nós temos dados que nos permitam medir, o objetivo é nós fazermos o nosso próprio funil. Ok? Através dos tais dados que tínhamos falado. E eu aqui vou entrar numa fórmula um bocadinho matemática, ok? E, portanto, estão à vontade, e até gostava que depois comentassem. Eu sei que a fórmula vai parecer um bocadinho complicada, que vem a seguir, mas isto às vezes é desmistificar, ok? E eu optei por pôr aqui uma fórmula, porque eu acho que as fórmulas, pelo menos a mim, permitem-nos, é só substituir ali um determinado coisinha e a gente chega logo lá. Portanto, não é difícil, ok? E, portanto, para nós depois utilizarmos a fórmula que eu estava a falar, primeiro, temos que saber qual é a nossa média de transação, ok? Não é difícil, média de transação, vamos ver aqueles negócios que fizemos, por exemplo, o ano passado, fazemos a média. Não, essa parte toda a gente sabe fazer médias, que acho que, ao menos o nosso ensino, essa parte conseguiu fazer bem. Toda a gente sabe fazer médias. Depois, ter o nosso objetivo, que é, ok, quanto é, ou quanto é que eu quero a minha faturação anual. Eu isto, quem me conhece já sabe, eu defendo que cada um tem o seu objetivo. Os nossos objetivos não precisamos não precisam ser todos iguais. Há pessoas que gostam e querem ganhar muito dinheiro, e eu costumo dizer, excelente, ainda bem que há pessoas assim. Há outras que, ok, eu quero fazer outras coisas e, portanto, e está tudo bem, ok? Mas, de qualquer das maneiras, independentemente disso, nós temos que ter a nossa faturação anual aqui no set, nos nossos objetivos, ok? Eu pus aqui um funil que está no livro do Paulo Vilhena, se alguém já leu um dos livros do Paulo Vilhena, em que ele diz que normalmente 800 leads leva a 200 contactos, que por sua vez leva a 100 reuniões, que por sua vez leva a 50 transações. Isto é discutível, como eu disse, porque depois depende da vossa taxas de concretização, ok? Mas só para nós percebermos, o que ele tinha lá no livro era que se eu tiver, isto estamos a falar anual, não é? Ele estava a fazer isto para uma faturação anual de 125 mil euros. A média de transação era 2.500, também estamos a falar de um livro já antigo, agora as faturações são mais elevadas, a média, e então ele dizia que neste caso seriam precisos 800 leads para concretizar 200 contactos, para termos 100 reuniões, portanto era esta a taxa de concretização que ele falava. Agora,
como eu disse, aos meus amigos, isto não há milagres. Eu tenho que saber a minha taxa de concretização. Eu lembro-me que no início era um bocadinho as minhas angariações, e eu lembro-me que, talvez porque as angariações estavam desajustadas de preço, porque isso é normal quando nós começamos, e eu lembro-me que eu, em 7 angariações, vendia uma no início. Mas isso é normal, não é? Estamos a aprimorar o nosso processo. Mas é assim, pelo menos eu sabia. Então eu tinha que ter, se queria um número de vendas, eu tinha que fazer aquelas angariações. Tinha mais trabalho do que se calhar. Às vezes há pessoas que com 2 angariações fazem uma venda. A taxa deles de concretização é muito, muito maior, ok? Então, lá vem a minha formulazinha, ok? Parece difícil, mas eu vou aqui desmistificar. Primeiro qual é a minha taxa de conversão? Peço desculpa, falta ali o quê de quá-quá, porque o meu computador não tem quê de quá-quá e, portanto, às vezes não aparece. Primeiro, qual é a minha taxa de concretização em contactos leads? Ou seja, quantas leads é que eu tenho que fazer para obter um determinado número de contactos, ok? Há um bocado o Fernando estava a dizer que era 40... Quanto é que era? 5 para 15, não era? Que o do Fernando estava a dizer? Fernando, elucida aí. Leads, contactos. 45, 15, 5. Pronto. Ou seja, a proporção, neste caso, será 5 para 15. Eu vou ter 5 contactos em 15 leads. Ok? Isto é um modelo a seguir, completamente válido, principalmente para quem não começa, para quem está a começar, depois os outros conseguem aferir. Pronto. Vou pedir para porem a mão no ar. Quem tem noção de de qual é a taxa de concretização neste aspecto, na sua própria taxa. Alguém tem, assim, que faz estes numerozinhos e tem assim noção ou não? Não? Isabel? Acho que a Isabel levantou, não? Estava a posicionar. Bom dia a Ok, todos. ok. Não, estava a posicionar. Mas bom dia a todos, mais uma vez. Mas penso que está correto, porque eu estou a fazer agora um ano que entrei para a equipa do David, foi mais ou menos antes ou depois da Páscoa, sei que foi no mês de abril, em que tivemos as primeiras reuniões, e, e é aquilo em que o David também bate muito, entre aspas, na equipa, é 50 leads, mínimo, não é? Sim, 50 leads, para termos no mínimo 40 contactos, mais ou menos, e as tais 5 transações. Eu penso que estou dentro dessa média, porque tenho 40 e qualquer coisa leads também, e todos os dias tenho 40 e tal angariações, desculpem, 40 e qualquer coisa angariações, e penso que vai dentro do encontro daquilo que estás a falar, sim. No ano passado, ou seja, que está a fazer agora um ano, que estou com o David, e fiz simplesmente uma transação em dezembro, portanto foi de abril a dezembro foi formação, e penso que acabei bem o ano, para fechar, para sentir um pouco de segurança e saber realmente o que é ser consultora, não é? Este ano estamos a começar a recolher o fruto semeado do ano passado, não é? Ainda não fechamos, mas temos para aí algumas coisas em aberto. Estamos a meio do ano, nem meio, ainda estamos a um quarto, ainda temos aqui muito. Mas se calhar o David também tem, que eu sei que tem, que já ouvi falar de números. David, se quiser também partilhar aqui um bocadinho os seus números, porque lá está, isto eu continuo a dizer, é um bocadinho pessoal. O Fernando partilhou dele. David, se quiser, se alguém também quiser, porque eu acho, continuo a dizer, que as formações também só são produtivas quando nós também falamos, quando nós partilhamos outras visões, porque assim aprendemos todos. Sim, bom dia. No fundo, estamos sempre a falar da mesma coisa, não é? Eu, como sou angariador, que a Gazela estava a dizer, eu digo sempre a eles que, para quem está a começar, se conseguir construir no primeiro ano uma carteira de máximo 50 angariações, Exato. com certeza que vai conseguir fazer 5 transações
durante aquele período. E tanto é que eu estabeleci, já agora, eu estabeleci uma meta mínima para a equipa, que ele disse que, como eles tiveram todos uma aprendizagem o ano passado, uns mais, outros menos, que a partir do ano 2025 a faturação mínima deles terá que ser 25 mil euros e, portanto, pelos números que eu o ano passado lhe falei, aqui o que se espera é que a taxa de conversão ou de execução comece a aumentar para que, com o mesmo trabalho, consiga-se produzir mais, que esse, no fundo, é o segredo disto tudo. Que era o que íamos falar a seguir. Pronto. De qualquer das maneiras, então eu pus aí. Depois desses contactos, nós vamos conseguir retirar aqui uma proporção de quantas reuniões é que eu consigo fazer em tantos contactos, não é? Portanto, se eu em 4 contactos, eu ligo, por exemplo, a 4 pessoas e dessas 4 pessoas consigo marcar 2 reuniões, eu vou ter aí a minha proporção. E depois das reuniões, não é? Quantas transações ou quantas angariações, aqui depende um bocadinho de que é que vocês estão a avaliar. Então, eu, matematicamente, pus o funil numa fórmula matemática que é muito fácil de chegar. O N é o número de leads que vocês têm que ter, ok? Se quiserem fazer anual, fazem as leads anual, que é mais fácil, depois dividem por 12 e vão ter as mensais, depois se quiserem dividir por 52, vão ter as semanais, portanto, fácil. Faturação é o número que vocês pretendem atingir naquele ano. Os tais 25, que o David estava a dizer, ou 50, pronto. 3 mil eu pus aí, atenção, eu pus aí uma média, pus 3 mil, a média de cada negócio, ok? Mas isto depois é só mudar e pôr consoante, ok, se a vossa média de negócio daquilo que faturam é 5 mil, porém em 5 mil, não é? Portanto, isto também tem que ser adaptado. E depois é só ver em termos de proporções e multiplicar pelas proporções. Portanto, o C, estão a ver que eu pus aqui em cima, o C era os contactos leads, vai dar um número, reunião, e isto vai-me dar o número de leads que eu preciso, ok? Não tem a ver com um funil aleatório que abrange muita coisa, ok? E que no início, atenção, volto a referir, e a Isabel disse, o David, o Fernando, é preciso nós termos um ponto de referência, porque isto não cai do céu, não é? Portanto, mas depois nós começamos, como o David estava a dizer, a ver o que é que funciona e a aferir, a criar aqui um processo de otimização, não é? Para nós, o nosso processo de otimização, ok? Alguém aqui tem dúvidas? Se alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Perceberam a fórmula? Parece muito complicada, parece aquela do Trump, que esta semana toda a gente viu das tarifas que ele fez ali e que depois chegaram ao final e o jornalista descobriu que aquilo era mesmo só tirar o número de exportações menos o número de importações a dividir e era uma coisa muito simples. Pronto, acho que esta parte de princípios certos, ok, não de princípios errados, mas se alguém quiser, se alguém tiver dúvidas, que fale agora, ou que então, não, estou sempre disponível se depois quiserem trocar e se quiserem aqui falar. Alguém tem dúvidas? Põe a mãozinha no ar, não consigo ver toda a gente, acho Eu eu. vou dar aqui uma notazinha que poderá ser de melhoria. Às vezes nós esquecemos que temos aqui 3 degraus de aprendizagem. E esses 3 degraus de aprendizagem na primeira, como é que eu melhoro a minha abordagem? Né? Porque não me adianta ter 40 ou 45 abordagens ou 50 se elas forem más. Por isso, como é que eu melhoro a minha abordagem? É uma nota de melhoria. Isto online e offline. A seguir dessas abordagens, como é que eu abordo, como é que eu trato a minha gestão de leads? E leva-me aqui ao CRM, ao micro CRM, aquelas coisas todas que quem me acompanha há anos sabe. Por isso, segunda nota de melhoria. Terceira nota de melhoria, que tipo de seguimento é que eu faço àqueles que efetivamente se tornam contactos? Né? Deixaram de ser leads e passaram a ser contactos. Obrigado, Carla. Ok. Mais alguém quer trocar aqui alguma impressão? Ok, vou continuar. Pronto. Então eu agora trouxe-vos aqui algumas leis da matemática, ok? Porque acho que é para vocês perceberem que isto realmente a matemática funciona, não é? Portanto, às vezes as pessoas têm ideia, mas isto é tudo muito bonito. Não, funciona, ok?
Uma delas é a Lei de Pareto, não sei se já tinham ouvido falar da Lei de Pareto, mas basicamente Pareto foi um economista, era um cientista político, era um sociólogo, ok? Que viveu no século XIX e então, como qualquer cientista, a parte da observação é a parte mais importante, não é? Porque às vezes nós descuramos isto, mas quando estamos atentos e observamos, nós conseguimos perceber o que é que funciona. O que é que ele percebeu? Que 80% dos imóveis na Itália, no século XIX, pertenciam a 20% das mesmas famílias, 20% das mesmas. Ou seja, 80% dos imóveis eram 20% os mesmos proprietários. Outra coisa que ele percebeu, e isto no jardim dele, que não tem nada a ver, não é? Portanto, teve ali fazendo coisa mais, que tinha mais a ver com a economia, mas depois também percebeu que isto funcionava no jardim dele. E o que é que ele percebeu que isto funcionava no jardim dele? Que ele colhia ervilhas e que 80% das ervilhas, 80%, vinha das mesmas 20 árvores. Ou seja, ele depois pensou assim, mas será que isto se aplica noutras situações? E percebeu que há muitas situações, quer seja na economia, quer seja na natureza e por aí fora, em que se aplica esta proporção de 80-20, ok? Que é a chamada lei de Pareto. Okay? Então, o que é que ele diz? Isto tem depois a ver também um bocadinho com o David estava a dizer, do aprimorar, e o Fernando aprimorar resultados. O que é que ele diz? Que 80% dos nossos resultados vêm de 20% dos nossos esforços. É óbvio que isto também tem o contrário. Então, quer dizer que 20% dos nossos resultados andam para 80% dos nossos esforços. Ou seja, nós andamos a perder, às vezes, muito, muito tempo para resultados que são mínimos, ok? E quando, às vezes, com menos tempo, com os tais 20%, eu conseguiria atingir os 80% dos meus resultados. E se calhar, até se começar a aprimorar este bocadinho, ainda vou conseguir melhorar aqui os resultados. E, portanto, mas o que é que me permite aferir isto? Oh, meus amigos, aí é que não há milagres. Se eu não meço, eu não consigo perceber, não é? E se não consigo perceber, a minha vida é um caos, não é? Porque ando aqui numa variável aleatória que nós dizemos em matemática, que é estamos aqui na aleatoriedade, às vezes funciona, outras vezes não funciona, certo? E, portanto, se isto às vezes funciona, outras vezes não funciona, claro que os resultados às vezes também funcionam, outras vezes não funcionam, certo? Portanto, fácil. Não há grande dificuldade. Meus amigos, identifico, faço lá as minhas continhas, até pode ser do ano passado, quem já tem resultados do ano passado, olha, estes contactos de onde é que vieram? Perceber, ok, estes contactos, olha, por acaso eu tenho muito bom resultado quando faço um open house. Vamos sair quando faço um open house, são muito bons resultados. Tenho que fazer então mais open house. Porque começo a perceber o que é que me traz resultados. Estão a ver como a matemática é uma coisa fantástica, porque depois, isto afinal funciona, ok? Outra coisa que a lei do Pareto tem um bocadinho de implicação e depois também nos traz outra coisa matemática que se dá em probabilidades, que é a lei dos grandes números. E o que é isto? A lei de Pareto diz que nós, em 100 contactos, ok? 80 vão dizer não. Para 20 que vão dizer sim, ok? Portanto, é uma proporção. É claro que isto sendo uma proporção, dá uma média, dá uma probabilidade de 1/5, não é? De acontecer. A lei dos grandes números, o que nos diz que é uma lei matemática que utiliza muito em economia, é que, meus amigos, é assim. Então, se eu fizer 100 contactos, mais ou menos, eu sei que vou ter 20 que me vão dizer sim. Possivelmente, atenção, são 20 que depois têm que ser trabalhados, ok? Isto não é logo assim, não é? Mas pronto. Mas a priori tenho 20 pessoas que vão estar de alguma forma sensibilizadas para o meu trabalho, ok? Mas isto, claro que se calhar não é um 20 exato, vai ser no primeiro ano 10, 30. O que a lei dos grandes números diz, meus amigos, é que quanto maior for o número de experiências que eu fizer, mais esta probabilidade se vai aproximar. Ou seja, se em 100, se calhar vai ficar aí 16 sims, ou até pode ser um bocadinho mais, mas quando eu chego aos 1000, de certeza que já vai estar o número muito perto dos 200, ok? E, portanto, quanto maior for o número de contactos que eu fizer,
isto é matemático e é uma lei matemática, é a lei dos grandes números. Mais depressa se vai aproximar da probabilidade. Isto então também tem a ver com ações de prospecção. Não há milagres. Quanto mais ações de prospecção fizer, mais contactos vou ter. E, portanto, está tudo aqui encadeado. Ok? Outra questão que eu trouxe aqui, que é de matemática, e agora tornando aqui um bocadinho, só para percebermos que a matemática às vezes tem implicações em todo lado. Se eu fizer todos os dias a mesma coisa, durante 1000 dias seguidos, o meu resultado vai ser exatamente igual. É 1, ok? Isto é matemática. Se eu fizer um bocadinho menos todos os dias, e eu pus aí 5%, que nem é assim nada de extraordinário, ao final de 10 dias, e isso é o elevado a 10, portanto é o produto que eu vou fazer, eu vou ter 0,59. Mas se eu inversamente fizer mais 5% todos os dias, ao final de todos os 10 dias já dá 1,62. E isto funciona, atenção, eu estou a dizer 5%, mas funciona nem que a gente só faça 1% todos os dias mais do que tinha feito anteriormente. Isto são funções exponenciais que são muito utilizadas em economia, que nós damos aos miúdos, bem que eles não conseguem perceber, mas é isto, meus amigos, a função exponencial funciona muito bem. Se eu fizer todos os dias menos um bocadinho, eu vou ter obrigatoriamente menos. Se eu fizer todos os dias mais um bocadinho, eu vou ter obrigatoriamente mais. Ok? Por fim, queria só dar aqui. Eu fiz aqui um gráfico, não é? Porque como matemática tinha que trazer um gráfico. Eu não sei se vocês já leram um livro que eu aconselho, que acho muito interessante, que é o Drive, do Daniel Pink. Acho que é assim que se chama. O autor acho que é Daniel Pink, mas é Drive, basta pôr, pronto. Então ele diz que esta nova geração de pessoas que estão a vir neste momento para o mercado de trabalho têm 3 pilares fundamentais que a nossa geração não tinha, mas eu acredito que quem é comercial tem obrigatoriamente, ok? Mas havia muita gente, e vocês sabem, têm amigos, que não trocam um trabalho seguro, não é? Pronto, é normal e está tudo bem, não costuma dizer, pronto. Mas o que ele defende é que esta geração mais nova está, no fundo, a soltar-se deste tipo de grilhões, não é? Chamemos-lhe assim, porque dá essencialmente valor a 3 coisas, ok? Uma delas é autonomia. Cada vez mais as pessoas, que é o que nós temos, não é? Dão mais valor à autonomia. O poder decidir o que é que vão fazer, o que é que não vão fazer, isto traz grandes responsabilidades, ok? Não vamos dizer que nem sempre é fácil gerir, mas as pessoas hoje em dia pretendem e querem este tipo de autonomia. O que é que vão fazer, quando vão fazer, até no processo de decisões na própria empresa. Gostam de se sentir que, de alguma forma, estão a contribuir para decisões importantes da empresa. Portanto, o primeiro, então, é o processo de autonomia. O segundo é o processo de sentido. Ele diz que nós caminhamos mais para as pessoas arranjarem empregos em que faça sentido trabalhar naquilo, porque aprofunda ali o propósito das pessoas, sentem-se mais conectadas com tudo, não é? E o último é a mestria. Ele diz que as pessoas cada vez mais querem atingir um processo de otimização e de mestria. E então o que ele diz, foi por isso que eu fiz aqui o gráficozinho, é que isto é matemático, que a mestria é, não sei se conseguem ver, portanto tem aqui um gráfico, aquilo que o Fernando estava a dizer, nós no início, quando começamos a aprender, temos de nos adaptar, e por isso é que a curva de aprendizagem é muito mais rápida, não é? Depois entra numa forma de planalto, porque depois nós, quando começamos a ter experiência, as coisas já não estamos sempre ali a aprender tanto, não é? Mas o que ele diz é que a mestria, e isto aqui tem aqui o número de horas que nós trabalhamos, com o número do conhecimento que nós vamos adquirindo, é como uma assíntota. Tem aqui uma reta, não sei se vocês conseguem ver, isto é uma reta que se chama assíntota, é matemática. Relembrem lá, quem teve matemática até o 12º. E o que é a assíntota que ele diz que é muito interessante? É que nós estamos constantemente, quem se interessa, não é? Há pessoas que não se interessam, mas quem se interessa está constantemente a evoluir, ok? E a mestria é um processo de evolução. Nós todos os dias vamos necessariamente saber mais do que o que sabemos ontem, se somos profissionais dedicados. Sendo que isto é que é interessante, é que nunca atingimos a retinha, ok? Porquê? Porque é sempre possível melhorar
sempre, sempre possível melhorar esta questão da aprendizagem. E por isso é que ele diz que isto é uma assíntota. Esta retinha da nossa aprendizagem nunca curva a assíntota. Está cada vez mais perto, mas nunca chega lá. Ok? Para terminar, meus senhores, o sucesso, e aí acho que ninguém tem dúvidas, é a soma de pequenos esforços repetidos. E repetidos todos os dias, ok? Dia após dia. David, a minha parte, nem sei o tempo, mas agora estão abertas Então, a parte das dúvidas. muito obrigado por esta excelente, excelente aula de métricas e transformar. Eu fico fascinado porque eu vou sempre dizer que a matemática é uma coisa chata, que ninguém gosta de ouvir, que ninguém gosta de falar, mas a matemática é fascinante quando é posta nesta simplicidade e mais, sem ela nós não conseguimos sequer viver, quanto muito mais ter sucesso. Portanto, eu fecho aqui da minha parte com um agradecimento muito grande por teres conseguido trazer-nos isto assim, para quem já anda aqui há algum tempo, reavivar a memória, porque a gente esquece muito destas coisas, e quem está a começar, está a começar da melhor forma, porque vai começar da forma certa e, portanto, vai ganhar tempo e vai começar a ter muito mais sucesso mais cedo. Portanto, agora só tenho é que fazer duas coisas. Primeiro, acreditar que isto funciona, depois não questionar e depois experimentar e pôr-se e pôr-se, como diz o Fernando, e pôr-se em causa, que é para ver o efeito. E, portanto, o desafio é esse e agradeço muito o que aqui foi feito, foi uma coisa muito importante. E eu vou passar então aqui a palavra e convidar o Fernando, o nosso outro mentor, para, de certa forma, sintetizar isto em miúdos para imobiliários. Isto é, qual é a receita assim de trabalhar todos os dias e todas as semanas para chegar a este final com estas taxas de conversão? Mais uma vez, obrigado, Carolinha. Eh, Eu acho que todos nós temos direito a ser sonhadores. Uns sonhamos 100 metros, outros sonhamos 100 quilómetros de distância. Estamos os dois certos. Há uma coisa que é inegociável, que é o que é que eu consigo fazer no momento, o que é que eu efetivamente consigo controlar. Eu não consigo controlar se vou chegar aos 106 anos, ou 7 ou 8, consigo controlar hoje que não vou exagerar na comida, que não vou exagerar na bebida, pronto, aquelas coisas que são inegociáveis. E às vezes vejo as pessoas muito preocupadas, e eu falo comigo, por exemplo, ainda ontem, ao estar em Lisboa, tem sido uma preocupação minha, o CRM e as vantagens que o CRM me pode trazer a minha equipa para o dia a dia, naquilo que é o processo de acompanhamento, de acrescentar valor ao cliente. Só que muitas vezes isto está muito em B, está muito lá à frente, como eu costumo dizer, e eu tenho que ter timing para estar em B, mas tenho que alocar grande parte do tempo em A, que é hoje qualquer um de nós para estar aqui, uns mais à pressa, outros menos à pressa, uns a dormir mais rápido, outros a dormir mais lento, mas tivemos que dormir, tivemos que fazer a nossa higiene diária, tivemos que tomar o pequeno almoço, e isso é que dá qualidade a este momento. A preparação que a Carla Fernandes fez deu qualidade a este momento. Por isso, para mim, esta é a base das bases. A Carla, começámos nisto, se calhar há 12 anos, já não sei bem, mas a Carla sabe que ela, se calhar fui eu que lhe peguei o vício das feiras. A história de ir para a feira, ou de ir para a rua, ou seja, no mundo online, nós até tínhamos inclusivamente um desenho que fazíamos, que era, ó Carla, vê lá se consegues fazer aí, que tu tens aí, era exatamente, era Era um um tracinho para cada contacto, tracinho para cada contacto, para cada abordagem, era assim. exatamente, um E tracinho. quando depois conseguíamos um contacto, punhamos um bonequinho. Que assim também, lá está,
permite-nos sempre visualmente saber, opá, ainda só fiz um contacto, se calhar vou ter que trabalhar um bocadinho mais. Eu posso-vos dizer que isto para aqueles que também gostam de trabalhar em casa. Eu fiz isto no Covid, quando eu vi que tinha que ficar em casa, e eu disse assim, pá, e o Bruno conhece-me, quando a coisa começa a correr como eu menos gosto, vou logo à base. E então é um tracinho, pá, é uma abordagem, uma rodinha em cima do tracinho, quer dizer que consegui falar com essa pessoa, e depois, ou completar o bonequinho, ou fazer um visto, ou um pisco, como vocês queiram fazer, quer dizer que aquele é um contacto que eu vou ter que dar seguimento. Por isso, simplificando, meus bons amigos, ok, nós um dia vamos ser grandes por isto e por aquilo, mas hoje temos que fazer isto. Obrigado, Carla, obrigado a todos. Ora, muito bem. E então agora é a vez de, em 3 minutos, de alguém que queira participar, fazer uma pergunta, um comentário ou dizer alguma coisa, é a vossa vez. De forma ordenada, para que toda a gente possa participar, mas gostava muito de perguntar-vos a vocês se têm alguma coisa a dizer. Se ninguém se chegar à frente, a gente segue. Muito bem, como ninguém se chegou à frente, quero-vos então dizer que lá está, o nosso trabalho, como estamos todos, é nós temos que fazer o que tem que ser feito. Só por exemplo, para quem está cá, nós estamos cada um na nossa região, cada um no nosso local de trabalho, dispersos, mas estamos unidos todos cá hoje e todos estamos aqui a trabalhar, porque só a decisão, como disse o Fernando, está cá, já é uma decisão disciplinada para nós fazermos um conjunto de coisas que depois vai ser a soma, como a soma dos pequenos esforços vai fazer com que a gente lá chegue. Eu tenho um amigo meu que diz que para ser rico ou ser pobre, o esforço é o mesmo, é só uma questão de direção. Portanto, nós é que decidimos que direção é que queremos dar. E então, para darmos direção aqui à nossa continuidade do nosso trabalho e do contributo para todos, eh, acho que ainda está aqui o Bruno. O Bruno faz parte da equipa de mentores e vai ser o nosso próximo convidado especial no próximo webinar, que daqui a 2 semanas voltaremos. E, portanto, eu vou-lhe dar a ele a palavra para ele nos dizer, assim, o que é que ele vai falar, que é para a gente ficar com já aqui um apetite aguçado de que depois vai valer a pena estar cá daqui a 15 dias. Portanto, Bruno, eh, dá-nos cá então o que é que vais dizer, o que é que vais fazer depois disto que nós já tivemos hoje. Falar, no fundo, está um bocado relacionado com o que a Carla também falou. Que esta frase que ainda temos aqui resume muito este tema e depois a importância também do gerir. Aquilo que eu vou falar está relacionado com a importância do feedback. E este feedback numa perspectiva de melhorarmos. Como a Carla dizia, se nós melhorarmos um bocadinho todos os dias, os resultados, obrigatoriamente, ao longo do tempo, vão melhorar e melhorar cada vez mais. Por isso, no fundo, acaba por ser uma continuidade disto. Como é que nós podemos, de uma forma consistente, medir aquilo que estamos a fazer para melhorar os nossos resultados, integrando aqui o feedback. E este feedback pode ser o feedback de outras pessoas, mas o feedback que nós tiramos da medição que vamos fazer daquilo que estamos a executar no momento, no fundo. Muito bem, isto é que é síntese. Só para a gente acabar a horas. Muito bem. Então, olha, resta-me agradecer a todos a vossa presença e resta-me agradecer a todos também o empenho e o interesse de nos acompanhar. Nós estaremos cá agora, já na próxima quinzena, com um outro tema. Também faz parte do nosso programa termos um conjunto de eventos presenciais em 5 regiões, portanto, vejam lá onde é que vocês estão e um dia nós apareceremos lá para também, de forma presencial, que é muito importante, estarmos juntos e juntos podermos também participar e colaborar no sucesso de todos. E, portanto, muito obrigado a todos. Tenham a continuação de um bom trabalho hoje, bom final de semana e até à próxima oportunidade. Bom fim de semana a todos. Bom fim Fim de semana, muito obrigado. Bom Bom fim final de de semana, semana. muito obrigada.